queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade, a calorosa recepção aqui na cidade maravilhosa, não é? Que é sempre um encanto a gente voltar ao Rio de Janeiro. E entrar nessa questão do autoconhecimento e da busca do eu maior, para mim é sempre o insondável, não é? Porque parece que tem muitas camadas. E quando a gente começa a descobrir alguma coisa, aí se abre em níveis oceânicos. Por isso sempre me lembro daquela frase do Idílio do Lótus Branco, que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Porque, como essa semente é divina, não há nada que possa cercear o seu crescimento perante a eternidade. Nós estamos acostumados a nos preocupar com o tempo, mas para essa fagulha que há em nós, o tempo não existe. Por ser divina, ela é eterna. Não é? Claro que a expressão usada no Yoga Sutra tem também sua riqueza. Se vocês me permitirem ler um aforismo de Patanjali, que deve tê-lo escrito, com certeza há mais de 2000 anos, há variantes na datação entre 2200 e 2700 anos atrás, então tem um grau de imprecisão significativo para efeitos acadêmicos. Para nós não faz a menor diferença. Bota 2000 anos em cima e está resolvido, né? Mas ele diz no aforismo 2, ou no Sutra 2.23, que o propósito da união de Purusha e Prakriti, então vamos traduzir porque fica muito hermético, né? A união do espírito com a matéria é o que nós chamamos de vida. Então ele está falando sobre o sentido ou o propósito da vida, que é o tema que norteia quase todo o livro, mas na verdade, principalmente os primeiros 2, 3 capítulos, só que não morre o assunto ali, não é? Quer dizer, aquilo vai percolar todo o livro. Talvez eu deva lembrar, porque nem todos necessariamente assistiram o filme, o livro é o fruto do filme. Ou melhor, das entrevistas gravadas, acho que em 2008, 2009, por aí, que geraram a produção do filme em 2013. E que mais tarde, tendo em vista que o recurso das entrevistas, cada um dos 30 entrevistados deu mais de 1 hora de entrevista, claro que superava em volume muito mais do que 1h30 de filme. Que teria que fazer 30 horas de filme para, ou sei lá. Um seriado. Não é um seriado. Que está muito em moda. Mas o que eu gostaria de lembrar é a riqueza do livro está contida exatamente, eu suponho, na ideia de reunir 30 autores, que corresponde aos 30 entrevistados, né? Mas de origens e visões de mundo e realidades extremamente diferentes. Não sei, vou ler o nome dos que constam aqui: o Araquém Alcântara, o Ari Rainsford, a Bárbara Bramo, que é colega nossa, astróloga, né? Benjamin Taubkin, que, se eu não me engano, é o pianista, né?
tem o Carlos Burle, que é o surfista, o Flávio Gicovati, que é o psicólogo, aliás, um dos falecidos. 4 já faleceram. Então, sim, dos 30, já não se consegue, no plano físico, reunir todos. Tá? O outro que vocês vão lembrar, é claro, o nosso querido professor Hermógenes. E também o Rubem Alves. Tem uma senhora aqui, acho que é a Vanete, que também já foi. A Glória Arieira, que é da parte do Vedanta. Né? A Greta Silveira, o Cacá Verá, que foi citado já na palestra anterior. Laís Bodansky, a Letícia Sabatella, que é global, né? O Marcelo Gleiser, o Marcelo Iucá, o Márcio Libar, Marina Silva, que é política, não é? Mário Sérgio Cortella, um professor muito conhecido na área de filosofia, a Monja Cohen Roshi, uma pessoa que se dedica ao Zen, Paulo de Tarso Lima, o Paulo Schultz, o Sri Prem Baba, que segue uma tradição de yoga como guru lá na Índia, não é? Embora seja brasileiro de nascimento. A minha pessoa aparece aqui, o Richard Simonetti, que é da tradição espírita, não é? O Roberto Crema, nós vamos fazer agora o lançamento, ele é da Universidade da Paz, vamos fazer o lançamento também em Brasília, no dia 20 de novembro. O Rubem Alves eu mencionei, a Sônia Café, a Tatiana Closet, a Vanete Almeida, o Valdemar Falcão, que é também amigo nosso, astrólogo, e escreveu aquele livro sobre os médiuns, Encontros com Médiuns Notáveis, e o Valdemar Niklevich, que é aquele que subiu o Himalaia e é alpinista. Então, os pontos de vista sobre o sentido da vida, os pontos de vista sobre a busca do eu maior, são tão diferentes nessas 30 pessoas, que é um exercício interessante a gente tentar ver, por um lado, onde tudo isso converge, porque é uma aspiração humana se autoconhecer. O dístico do portal de Delfos, né, do templo de Delfos, Anthropos Gnoti Auton, homem, conhece-te a ti mesmo, é o grande desafio. Dizem que havia um escrito em cada coluna, não é? E a outra era complementar, e nada em excesso. Então, conseguir conjugar o que eu chamaria talvez o caminho do meio do budismo, com a busca do autoconhecimento, que eu suponho seja universal, é o nosso desafio maior. Mas eu vou voltar então ao que o Patanjali, que é o codificador primeiro do yoga, ele é considerado o pai, o início do Darshana do yoga, não é? Na tradição dos darshanas clássicos baseados nos Vedas, da Índia. Darshana quer dizer ponto de vista. Então, eu sempre considero um grande exemplo ao mundo contemporâneo, no sentido do diálogo interreligioso, que as 6 escolas de filosofia da Índia não se conflitam. Elas se complementam, são diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade. Então tem uma visão mais divina, outra mais, talvez, atomística. Enfim, cada uma das 6 escolas, e o yoga talvez uma das mais práticas, ele tenta encontrar ou descrever um método que nos leve ao autoconhecimento. Então, ele está plenamente inserido no nosso tema nesse momento. Né? No Sutra 2.23, talvez eu deva fazer uma breve reflexão prévia. A palavra Sutra quer dizer fio em sânscrito, que é a língua original em que foi escrito o Yoga Sutra
há uns 2.600 anos atrás, ou pouco mais ou menos, né? E, no entanto, ela simboliza o fio invisível que tem que unir as pérolas de um colar para que ele se constitua. Então, no fim, as pérolas ou as pedras do colar, as contas, viraram também, por extensão do sentido, a conotação secundária da palavra sutra. Originalmente fio, mas também quer dizer o aforismo pelo qual esse fio invisível perpassa. Teoricamente, depois de muito meditar, porque o livro todo, o Yoga Sutra, tem 196 sutras, né? É um colar de 196 pedras ou contas, né? Então, sob um ponto de vista quantitativo, é uma coisa muito pequena. Fosse pelo menos 196 páginas, mas cada sutra é uma linhazinha, né? Então, se a gente parar para pensar, nem seria um livro do ponto de vista ocidental contemporâneo. Mas vamos ver quanto dá para extrair de um único sutra, porque eles são condensados como uma semente de meditação, um vidya, né? O propósito da união de Purusha e Prakriti é a conscientização pelo Purusha de sua verdadeira natureza. Então ele diz assim, que o propósito da vida é nós nos conscientizarmos de quem somos, a nossa verdadeira natureza. E prossegue, e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Prakriti. Quer dizer, e dos desenvolvendo esses poderes que nós herdamos pelo Espírito, por nós mesmos, pela nossa essência, mas também por estarmos inseridos em Prakriti, que simboliza aqui a matéria e os nossos corpos. Então, por extensão, o propósito da vida, se eu puder interpretar com vocês, o sentido da vida é o nosso autoconhecimento e a evolução dos corpos que nós ocupamos. Quer dizer, ao estarmos usando esses corpos, porque na verdade a matéria é o que os constitui, nós estamos desenvolvendo também a matéria. Então há uma dupla função. Nós precisamos do corpo para conhecer a nós mesmos, mas ao fazer isso nós estamos ajudando a própria matéria a desenvolver suas potencialidades. Estamos sendo a causa propulsora do desenvolvimento dos corpos. Então, os corpos não se desenvolvem ao acaso. A evolução das espécies não é atribuída ao acaso, mas a um esforço do espírito de criar caminhos para conhecer-se a si mesmo. Então, isso é muito mais profundo do que Darwin. Darwin costuma entregar o processo de evolução dos corpos ou das espécies a um processo casual de seleção natural. Aqui, há 2.600 anos, já estava essa tese dita moderna do design divino, ou seja, que há um propósito, de que há uma intenção, de que há uma orientação da evolução. Não que a evolução é simplesmente, como dizia também Einstein, que Deus não está jogando dados com o mundo. Quer dizer, Einstein também não concordava com essa visão darwinista do acaso. E o comentário do Dr. Taimni simplesmente diz: a ideia da evolução chegou até nós de uma forma ou de outra originária dos tempos primitivos. Em um sutra, Patanjali colocou a ideia essencial e fundamental em que se baseia a teoria da evolução
tendo também conseguido inserir em sua generalização o aspecto mais importante da evolução, que infelizmente foi omitido na teoria científica moderna. Ou seja, é essa intenção do espírito de encontrar caminhos de expressão para si mesmo. Então, no próprio livro Eu Maior, eu sinto muito isso. Embora talvez nem todos tenham explicitado, por diversas razões culturais e outras atribuídas talvez a cada autor, mas eu estou assim esquecendo de mencionar o Fernando Schultz, que é o organizador e o mediador da obra, né? Ele imaginou como interrelacionar os 30 entrevistados, então por isso ele é o nosso, vamos dizer, compilador de todos os pontos relevantes. E acho mais interessante considerar que todos esses autores, se eu posso assim chamar, esses participantes do livro, trazem as suas contribuições, nem todos explicitam talvez um pensamento como esse de Patanjali, mas de alguma forma todos colocam a vida como uma forma de manifestação do ser. Então essa é uma ideia também tipicamente teosófica, de que a divindade está se manifestando no universo e através de nós, não é? Também somos parte divina desse universo. A vida é essa busca de que o nosso ser se revele, seja na arte, que é a expressão talvez da beleza e mais emocional, seja na religião, que é, quem sabe, a expressão mais devocional e, quando não, até de inspiração superior ou revelação, seja na filosofia, onde nós buscamos racionalmente o sentido das coisas, com a lógica, seja na ciência, que é querendo investigar os fatos da natureza. Acho que a beleza do pensamento teosófico é justamente integrar, pelo menos, religião, filosofia e ciência, porque como seria possível nós querermos que a religião negasse a observação dos fatos da natureza pela ciência, ou vice-versa, ou que não houvesse uma possibilidade lógica de integração entre os dois, que é, de certa forma, o desafio da filosofia. Então, essa integração são tentativas do ser humano, eu diria, em diferentes áreas, que são assim integradas, né, pela busca do sentido da vida, que acaba sendo a busca da nossa própria essência, da pergunta: quem sou eu? E isso é a busca do autoconhecimento. Então, Patanjali diz que o nosso sofrimento vem da ignorância. Esse, para mim, é um ponto fundamental. Porque se nós vamos ao médico, a primeira coisa que nós precisamos é de um diagnóstico correto. Porque como que eu vou me curar de uma doença? Que procedimento eu vou seguir se eu nem sei a causa? Vou tomar o remédio errado? Estou com queda de cabelo e vou tentar curar a unha encravada? Sei lá que confusão eu vou fazer aí, não é? Ou tem que ser um biotônico daqueles que cura tudo, desde queda de cabelo até unha encravada? Fazemos qualquer negócio? Então, a questão fundamental é descobrir qual é a causa da doença, e a palavra sânscrita é avidya. Avidya quer dizer conhecimento, ou poderia significar a ciência ou sabedoria. A avidya é o seu negativo.
Portanto, ignorância ou falta do conhecimento da nossa verdadeira natureza. Nisso está enraizado todo o problema. Tivesse só Patanjali dito isso, já seria muito importante. Mas Buda diz a mesma coisa, Krishna diz a mesma coisa, Shankara diz a mesma coisa. Platão, do outro lado, já não no Extremo Oriente, mas já dentro da Europa, vai nos dizer no seu diálogo Protágoras a mesma, não só no Protágoras, ele até diz que Sócrates havia tomado por divisa, dando a entender que vinha do templo de Apolo em Delfos, onde nós começamos há pouco. E, se me permite uma interpretação mais livre de João 8,32, quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa que nós estamos num estado de escravidão ou presos, não é? Se nós estamos em busca de uma libertação, toda a filosofia do Extremo Oriente busca a libertação, moksha, nirvana, o nome que queiram dar. Então, se é a falta de uma verdade que nos prende, eu concluo que a falta de conhecimento dessa verdade, conhecereis a verdade. Então é a falta de um conhecimento que está produzindo a escravidão. Eu acho que Jesus está dizendo a mesma coisa, talvez com outras palavras, mas ele está nos dizendo que é um estado de ignorância, ou um esquecimento, ou uma perda, ou que seja da verdade, que nos criou a situação de sofrimento. Então, quando tantos seres dessa estatura, que eu nem saberia medir, concordam, isso é teosofia. É encontrar o ponto comum, o coração esotérico, interno, de todas as religiões de todos os tempos. Se tem um ponto que nós já estamos vendo, talvez as maiores luzes da história desse planeta concordam, então nós temos que olhar com atenção este ponto. A primeira coisa que eu acho que deveria decorrer é o perdão. Porque se eu compreender que o mal é feito na ignorância, seja na ignorância da consequência, seja na ignorância de que todos somos um, da unidade da vida, seja na ignorância de que a pessoa está fazendo dano até para si mesma, ou o nome que se queira dar a essa ignorância, pela falta de conhecimento do seu próprio poder, de usá-lo de uma forma errônea, ou uma ignorância de saber usar seus próprios poderes inerentes, porque o Purusha, o espírito, está encarnado sem saber para que ele serve, sem saber o que ele está fazendo aqui, não nasce com um manual de instruções. Então, se eu fosse um legislador, se bem que no Brasil isso anda um pouco difícil, mas se eu fosse um legislador, eu iria propor um projeto-lei que, assim como é gratuita a primeira certidão de nascimento, fosse subsidiado também pelo Estado um exemplar de Aos Pés do Mestre para pelo menos receber um manualzinho de instruções de como funciona. Puxa vida, já dá umas cabeçadas a menos. É verdade que nem todos leem o manual de instruções, por isso que tantos aparelhos queimam já na primeira vez. E muitos que leem não põem em prática, ou fazem diferente do que a instrução manda. Mas seria uma tentativa de evitar uma série de sofrimentos. Então eu vou ler para vocês 2 dos aforismos que tratam do autoconhecimento. O número 5 diz assim: mas o corpo e o homem são 2, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja.
Isto não é uma coisa tão óbvia quanto poderia parecer. Mas qualquer pessoa que quiser mudar um hábito estabelecido vai encontrar esse problema. O sujeito se convenceu intelectualmente que tem que largar o cigarro, que o cigarro está fazendo mal para a vida dele. Os diversos cientistas em pesquisas por todo o planeta já concordaram que o cigarro é cancerígeno, que isso, que aquilo, que tem não sei quantos produtos, que é uma barbaridade. Qualquer pessoa sem muito conhecimento, mas que conheça um pouquinho de construção civil, saberá que alcatrão é usado para impermeabilização, seja da viga de baldrame, seja do que for, e que a última coisa que nós deveríamos pensar em passar no pulmão é um impermeabilizador. Vai sufocar a pessoa. Então, se não morrer de câncer, fica com enfisema, fica... Então, a coisa realmente é um horror, mas ela está convencida que vai, então, largar o cigarro. Só que entre a teoria e a prática vai uma abissal distância. Então, ela poderá ter dificuldade de executar porque o corpo já demonstra uma vontade adquirida que nós chamamos vício. Nós chamamos vício porque é um hábito que nos é pernicioso, que nos está fazendo mal. Mesmo que eu queira me libertar desse hábito, ele pode estar tão arraigado. O meu querido amigo Mário Quintana, eu estava contando hoje, justamente para o Fernando, fumava demais. E algumas vezes, como ele já tinha idade, eu sugeri que ele eventualmente parasse. Eu dizia: Mário, pelo amor de Deus, para de fumar. Isso na tua idade não é mais adequado. Talvez nunca tenha sido, mas muito menos nas condições... Mas ele dizia: e o que eu vou fazer com os meus dedos? Eu já sugeria até que ele fizesse tricô, crochê, qualquer coisa, mas ele dava a entender que os dedos já iam automaticamente em busca do cigarro, que dava uma agonia, que estavam já amarelados, os dedos de tanto segurar cigarro. Ele jogava as bananas no vaso e dizia que era o vaso sanitário era um cinzeiro universal. Então tá tudo chamuscado, né? Jogava à distância. Uma figura rara o Mário, mas enfim, ele me chamava às vezes porque ele gostava desse tema astrológico e do sentido da vida, e não tinha com tantas pessoas assim para dialogar a respeito. E a secretária dele era minha aluna de astrologia, então, coisas do karma, né? Era realmente um momento muito especial, e tinha uma alegria nos olhos. O corpo estava idoso, mas os olhos pareciam de criança. Uma coisa assim, uma doçura que eu não sei explicar em palavras. Então, voltando ao tema, diz aos pés do mestre: mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Então, quando eu vejo que o corpo adquire hábitos que podem estar contrariando a vontade espiritual do nosso ser, aí nós temos um primeiro nível de conflito. Na sequência é dito: quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Quem é que está desejando? Essa é a pergunta fundamental. E quem é que está no controle? É o eu maior que está controlando, ou é o eu menor que assumiu, numa espécie de rebelião, o poder para si? Porque Platão diz que o problema do Estado e o problema do indivíduo não são diferentes. A beleza da República de Platão é justamente usar talvez o axioma hermético, que dizem que Platão era iniciado dos mistérios egípcios. A obra dele sugere isso em mais de um ponto. E esse é um axioma fundamental que Blavatsky sugere se usar
sempre ao interpretar qualquer coisa na doutrina secreta, como está na entrevista Como Estudar a Doutrina Secreta, dada ao capitão Bowen. Está no final do Fundamentos da Filosofia Esotérica, é anexado como apêndice na nossa edição da Editora Teosófica. E essencialmente esse axioma diz: como em cima, assim embaixo. Tudo é um espelho. Então, o indivíduo é uma miniatura da sociedade e vice-versa. Por isso que Krishnamurti diz que para mudar o mundo nós temos que mudar nós mesmos. Vós sois o mundo, o desafio é esse. As pessoas querem que um partido apareça para nos salvar, que venha um novo salvador da pátria para ser eleito. Isso não é provável que aconteça, porque não há lucidez na escolha, até a formação dos partidos parece um pouco contaminada, então eu nem quero entrar num assunto desses. Apenas lembrando que é transformando o indivíduo que nós transformamos a sociedade, e não ao contrário, querer uma solução pronta. Tem que haver uma conscientização. Se nós espiritualizarmos o ser humano, isso tem um efeito contaminante que transforma o ambiente onde nós estamos. E acrescenta: quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso, pois tu és Deus, e tu queres somente o que Deus quer. Mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Essa voz no silêncio, essa voz do insondável, aliás, é outra expressão do Yoga Sutra, pelo menos no comentário do Taimini, de que se nós quiséssemos de imediato atingir o êxtase final, o Nirbidya Samadhi e o Dharma Mega Samadhi, nós talvez caíssemos num silêncio ou nas trevas, porque não temos ainda a sensibilidade de ver o ultravioleta ou ouvir o ultrassom. O nosso ouvido, em média, vai a 20.000 Hz de limite máximo. O que está acima de 20.000 Hz nós chamamos ultrassom. Os cachorros vão a 30.000, então quando o pessoal fica soltando fogos de artifício, na verdade está torturando todos os cachorros que entram em desespero. Eles ouvem aquilo numa potência que nós não sentimos. E assim, eu nem sei o que acontece com os morcegos, que ouvem até 60.000 Hz. Mas, porque nós não ouvimos, para nós aquilo é silêncio. Assim também, muitas coisas nós não vemos. Uma abelha enxerga ultravioleta, nós não. E o caso inverso também, não percebemos o infravermelho. Então, se apagássemos todas as luzes, largássemos aqui uma serpente, ela nos perceberia e nós não perceberíamos a ela. Então, para ficar um pouco mais justo, eu sugeriria uma cascavel, porque ela ainda faz drrr, aí todo mundo corre para cá, drrr, todo mundo corre para lá, né? Uma espécie de cabra cega com a cascavel. É uma brincadeira diferente, não é? Ela nos vê, nós não vemos ela. Então, é por causa da limitação de nossa percepção que, se a mente não desenvolver uma progressiva sensibilidade, nós não conseguiríamos ter o êxtase ou não perceberíamos nada. Quer dizer, Deus está aqui e nós não percebemos. Para nós ele é ausência de luz, ou é silêncio, ou é falta de resposta, sem comunicação. Mas o problema não está na divindade, o problema está em nós, que não sabemos ou não temos percepção desenvolvida o suficiente para sentirmos a sua presença. Então, quando é dito, pois tu és Deus e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar
fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus, isso é meditação. E ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego espiritual, aqui o ego reencarnante, né? A alma, como chamam outros, para obter o que deseja. Então eles fazem complôs. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como Senhor deles. Então, o autoconhecimento começa com o conhecimento do não ser, para por último descobrir o próprio ser. Eu acho que esse é um ponto que nós nem sempre percebemos. Eu começo me percebendo no corpo e descobrindo que eu não sou o corpo. Para indo por camadas descobrindo quem eu sou. Se eu pudesse direto me autoconhecer, mas vejam que esse é o símbolo de Narciso apaixonar-se por sua própria imagem sobre as águas. Talvez um dos mitos mais importantes da tradição grega, que, por ser tão apaixonado, mergulha atrás de sua imagem, mas se afoga. Sendo, porém, um deus, ele era imortal. Então ele não poderia, ao afogar-se, desaparecer. O que diz o mito? Que ele é transformado numa semente de Narciso. E dali nasce da terra, onde germina a semente, para atravessar as águas e desabrochar sobre as águas, abrindo-se no ar ao sol, que é o símbolo do fogo. Então vocês têm aí os 4 elementos em sequência e o retorno do filho pródigo à casa do pai, onde há muitas moradas, para citar a relação do Velho com o Novo Testamento, né? O simbolismo de que nós tivemos uma queda, viramos uma semente no lodo e de repente retornamos à luz na medida em que atravessamos o físico, que é o lodo, o emocional, que é a água, o mental, que é o ar, caminhando sobre as águas, não é? Vencendo as paixões, para conseguir encontrar a luz espiritual, que é o nosso ser. Nós somos um raio de luz do sol, temos o mesmo poder criador, capacidade de dar luz e calor, um fóton, se vocês quiserem, mas não o sabemos e usamos mal o pensamento, a emoção e a ação, e vamos nos enredando em karmas, não é? Aí nós criamos não sei se vocês percebem, a gente fica enredado numa teia. Já foi comparado também, uma das coisas mais interessantes, a ideia da teia, porque a aranha tece a teia de si mesma e não se enreda na própria teia. Mas nós tecemos pensamentos e emoções de nós mesmos e frequentemente estamos enredados em tristeza, em depressão, em todos os tipos de conflitos que são psicológicos e criados por nós mesmos. Nesse sentido, eles são subjetivos, são virtuais, são irreais, né? Dizer que o sofrimento psicológico é gerado por nós mesmos é até um pouco redundante, mas nós esquecemos que somos nós os criadores do nosso próprio sofrimento por falta de autoconhecimento. Então eu volto a citar Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou para citar Patanjali, que a causa do mal é a ignorância. E ele define a ignorância, agora sim, eu vou ao aforismo
ou Sutra 2.5, onde a avidya é definida. Eu anteciparia a vocês dizendo que é um estado de confusão entre a matéria e o espírito. Mas eu vou ler nas palavras dele. Me acompanhem, por favor. A avidya é tomar o não eterno, impuro, mal e não Atman, como sendo eterno, puro, bem, Atman, respectivamente. Ou se pegarmos numa linguagem comparativa, seria tomar o não eterno pelo eterno, né? Tomar a matéria pelo espírito, né? O impuro pelo puro, é um estado de confusão, o mal pelo bem, e o não Atman como Atman, ou seja, o não espírito pelo espírito. No fim, a matéria pelo espírito. Tá? Então, quando esse estado de confusão está estabelecido, surgem todos os problemas. E qual é a primeira coisa que aos pés do mestre nos pede para desenvolver? O discernimento, ou viveka, entre o que dura e o que não dura. Não sei se vocês já notaram que existe 7 níveis de discernimento em Aos Pés do Mestre. Vocês me ajudam a lembrar? O primeiro, entre o real e o irreal, que a gente traduz como o que dura e o que não dura. Porque no sentido de irrealidade é pela durabilidade. Né? Porque a gente tende na linguagem ocidental, entender que real é o que existe. Né? Mas se não tem substância, dura uma semana e já caiu, então para nós esse real já era, não era real. Né? Ele desmancha que nem o castelo de areia. Que realidade é essa? Existe, mas se desmancha. Então, o primeiro é o real e o irreal. O segundo é o certo e o errado. O terceiro é o importante e o não importante. O quarto é o útil e o inútil. E aí eu pego uma variante, que seria o quinto, que o livro cita, entre o mais útil e o menos útil. Isso já é mais difícil, é sintonia fina. Depois, entre o verdadeiro e o falso. E suponho o mais difícil de todos, porque vem por último. Vocês ainda lembram o que vem por último? O altruísta e o egoísta. Então são 7 níveis e ao longo de 21 parágrafos. Parece uma literatura para criança. Aos Pés do Mestre eu chamo de mingauzinho teosófico. E eu sempre faço a demonstração que, de fato, a nossa edição é um livro de bolso. Vocês vejam que, apesar do meu bolso estar cheio de quinquilharia de viajantes, ainda cabe e desaparece lá dentro. Mas o que eu quero dizer é que a avidya, definido por Patanjali, é um estado de confusão perceptiva, cognitiva. Não é uma coisa objetiva ou fácil de agarrar com as mãos. A causa do sofrimento é uma confusão cognitiva, é uma falta de conhecimento. É a falta de conhecimento da verdade que nos causa a escravidão, ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, é dito também no 2.4, a avidya é a origem daqueles que são mencionados em seguida, estejam estes no estado dormente, atenuado, alternante ou expandido. Então, o grande problema é que enquanto essa semente de confusão está lá, ela pode gerar os outros kleshas, que são o egoísmo, a atração e repulsão, e o apego à vida ou medo da morte. Nos seus nomes sânscritos, né? Asmita, asmi quer dizer eu sou, asmita se refere a ser identificado com alguma coisa, eu sou tal coisa, eu sou aquilo.
não é? Depois nós temos o Raga e Dvesh, que é a atração e repulsão. Porque quando eu me identifico com o corpo, o que é agradável para o corpo é agradável para mim. Eu digo, eu gosto de chocolate. Quem gosta de chocolate é o corpo, não o fóton de luz ou centelha espiritual que sou eu. O corpo vai morrer, o chocolate continua existindo. Mas talvez eu não possa mais ter acesso a ele se eu não tiver um corpo. Portanto, é porque eu estou identificado com o corpo, e na medida em que com ele eu estou identificado, que essa atração aparece. E também a repulsão, sei lá, hoje me ofereceram um jiló, imagina. Eu não mereço. A vida já é amarga que chega, ainda vão lançar jiló. E por último, a mescla de tudo isto faz com que a gente se apegue à vida mesmo quando ela está ruim. Porque a gente às vezes vê cenas, Deus me perdoe, que uma pessoa está tão mal que a gente até pensa, puxa, mas não é? Continuar assim parece que não vale a pena. Mas frequentemente é porque a própria pessoa não quer largar. Ela tem que se convencer que não vale a pena continuar. Porque quando ela larga, a morte normalmente vem, a menos que haja um karma muito estranho, né? Em condições usuais. Aí vocês vão ver nesse livro Eu Maior, pessoas que passaram por dificuldades as mais notáveis. Né? Um dos nossos amigos aqui é baleado e fica paraplégico, o outro é mencionado, teve um acidente, o terceiro, etc. Então, e como superaram, como encontraram um sentido para a vida dentro da sua dificuldade. Né? Então, cada um pode se identificar com um dos 30 entrevistados. Por isso que eu acho interessante o livro, porque se a pessoa não está diretamente interessada numa interpretação filosófica como a de Patanjali, ela vai encontrar ali no Eu Maior alguma coisa que lhe encaixe. Seja no nosso amigo que é palhaço, tem uma interpretação filosófica da busca do fazer o outro sorrir, aceitando os próprios erros, que é a arte do erro é ser o palhaço. Tem toda uma filosofia por trás dessa beleza, não é? Enfim, não vou também tirar de vocês o gosto da leitura, porque o filme provavelmente vocês já viram, está disponível aí na internet gratuitamente. Mas, quando nós vamos às questões profundas dos kleshas, eles aparecem descritos por Patanjali no aforismo 1.3, como eu acabei de citar para vocês, a falta de percebimento da realidade, que é chamada ignorância, o senso de egoísmo ou egoidade, as atrações e repulsões, e em relação a objetos, o forte desejo de viver, são as grandes aflições ou causas de todas as misérias da vida. Nós precisaríamos ter claramente essa percepção da doença para poder encontrar a sua cura. Esse é o diagnóstico dado a Patanjali. E o que eu acho interessante quando ele diz que eles podem estar dormentes, atenuados, alternantes ou expandidos. O fato de uma pessoa hoje estar bem não significa que amanhã ela não possa estar triste ou deprimida, ou que ela não esteve no passado e agora ela melhorou, ela conseguiu atenuar ou quem sabe fazer adormecer um desses kleshas que são aflições, que são sofrimentos, mas temporariamente está sob controle. Acontece não sei o que, desmorona tudo, cai o castelo de areia dela, e aí alguém ainda vem e diz, mas não chora, faz outro, mas a pessoa
O que a gente pode dizer para uma criança quando o seu castelo de areia desmoronou na beira da praia? Eu acho que as crianças ainda fazem castelo de areia em Copacabana, né? Então, hoje eu passei lá pela praia e vi que maravilha. Era o Mário Quintana dizer que gostava mais dos túneis para que ele pudesse ter um descanso. A palavra é descanso. Descanso da paisagem. Só o Mário Quintana. Mas a beleza é tão linda, não é? Por isso a cidade é maravilhosa. Mas o castelo de areia, onde a criança botou tanto sentido da sua vida naquele momento, daqui a pouco é tragado pelo mar, num dos seus avanços da maré, e se dissolve. E o Buda dizia que tudo que é agregado, cedo ou tarde, se desagrega. Então não é verdade que é previsível que nós temos uma série de sofrimentos ativos ou potenciais em cada apego que nós temos. E sabe lá quantos são? Cada apego que nós temos é um medo de que algo seja perdido. Ele pode estar manifesto, expandido, atenuado, adormecido, mas no momento que aquilo se perder... Mas, se você me permite, as crianças estão vendo tão interessante, né? Que diante desses castelos, até um brinquedo que ela acabou de montar, que aquilo te desfaz, ela ajuda e sorri e diz, vamos fazer de novo? Então, isso tão diferente, né? São crianças já no nível búdico. Os adultos têm que aprender com ela, né? Então, a ideia de que os kleshas têm vários graus de manifestação sugere que nós não devemos pensar que isso acontece com os outros, mas que comigo vai ser diferente, eu não vou ser atingido. Eu preciso compreender que enquanto a raiz estiver lá, a ignorância estiver lá, mesmo que ela esteja temporariamente sem sintoma, ela pode manifestar sua força a qualquer momento. Então, de novo, asmita ou a identificação ou mistura, por assim dizer, do poder da consciência purusha com o poder da cognição ou buddhi. Ou seja, quando a consciência confunde o seu mecanismo cognitivo consigo mesma, ela toma o corpo pelo qual a cognição acontece, ou por meio do qual ela acontece, como se fosse ela mesma. Então, porque eu vejo através dos olhos, eu sou o olho. Como eu toco a partir da mão, eu sou a mão. E assim, o instrumento passa a ser o eu. Sem que eu perceba que o corpo vai morrer, e supõe-se que algo continue, mas talvez eu chegue à conclusão que não continua, e aí eu assumo a posição cética. Em qualquer caso, eu não estou conhecendo a minha própria natureza. Porque se eu fosse apenas o corpo físico, como poderia haver conflito entre a vontade do corpo e eu mesmo? Então, por isso aquela parte é fundamental, que há um conflito entre a vontade do ser e o corpo que ele usa. Caso contrário, a satisfação do corpo deveria gerar a felicidade plena. E se vocês forem ver a vida do Elvis Presley, a vida da Amy Winehouse, a vida do Michael Jackson, da Whitney Houston, o que faltava para esses corpos? A geladeira estava cheia, estavam cercados de confortos. Então eu cito isso no livro, se me permitirem apenas
localizar aqui com vocês no capítulo respectivo essa questão de como é possível que esses seres pudessem, na parte da felicidade, acho que é o capítulo 3, porque tem mais de uma, tem o capítulo, a felicidade 1, felicidade 2, parte 1, vamos ver. O que faltou a astros como Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston para serem felizes? Não sei se você sabe responder essa pergunta. Porque se nós fôssemos apenas corpos físicos, a satisfação do corpo físico teria que produzir a plena felicidade. Aí nós viveríamos como animais, talvez, em que bastaria a geladeira estar cheia para o rabinho ficar abanando, está tudo bem. Mas essas pessoas são um exemplo extremo de pessoas que conquistaram a fama, a riqueza e o mundo. Tinham milhões de seguidores aos seus pés, eram tratados no palco como deuses e provavelmente quando chegavam em casa caíam na sua abissal realidade doméstica, no vazio do seu próprio lar, no confronto consigo mesmos, e não sabiam meditar, não sabiam observar o movimento criador do seu pensamento e da sua emoção, para saber para onde dirigir essa energia criadora. Então eu acrescentei, eles conquistaram fama, dinheiro e no entanto morreram jovens e até se tornaram dependentes químicos. A verdade é que sem a conquista do autodomínio, da autoentrega e do autoconhecimento, ou seja, da vontade do amor e da sabedoria, não se chega à felicidade que liberta. Que a alma vem a esse mundo buscar essas três coisas: vontade, amor e sabedoria. Isso é o que nos ensina aos pés do mestre. Aqui eu estou apenas copiando, né? As necessidades do espírito são sutis demais para serem supridas por manifestações similares, falsificadas, como desejo, paixão e astúcia, respectivamente. Então o desejo é uma forma degradada da vontade espiritual. A paixão é uma forma degradada do amor espiritual. E a astúcia e a malandragem é uma forma degradada da sabedoria. O cara se sente muito malandro, muito esperto, muito isso, muito aquilo. Realmente a mente dele para isso funciona. Mas para encontrar a sabedoria divina, não é a mesma coisa, não é? Da mesma forma, uma paixão que depois sai no jornal, matou por amor, mas aquilo não era amor, é uma paixão ciumenta degradada, é um simulacro que não faz jus, que dirá então entre um desejo fútil em relação a uma vontade espiritual determinada, Essas podem até satisfazer o ego psicológico num primeiro momento, mas acabam criando um vazio existencial que dinheiro nenhum vai preencher. Por isso o Cristo dizia sobre a sede das posses do mundo: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele como uma fonte que brota para a vida eterna. Então, a beleza que nós estamos falando é que quando o indivíduo adquire a autossuficiência que vem do autodomínio, o verdadeiro amor que vem da autoentrega,
e a verdadeira sabedoria que vem do autoconhecimento, ele cumpriu sua jornada evolutiva no estágio humano. E aí ele pode, inclusive, necessariamente se expressar como compaixão universal, que é o sentimento que os mestres têm por nós, sem os quais esta sociedade e, por decorrência, esta palestra nem estaria acontecendo. Então, a nossa gratidão aos seres que nos iluminaram, como Patanjali, como aqueles que inspiraram Blavatsky a fundar a sociedade e assim por diante. Eu queria situar que nós temos esse poder infinito dentro de nós, mas nós temos que saber dirigir esse poder, e aí eu cito sempre o Katha Upanishad. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo é a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Uma sabedoria extraordinária é o diálogo dos Upanishads sobre a imortalidade, o Katha Upanishad. Nos espera há milênios para que a gente o leia. Aí eu vou dizer a vocês, é o exemplo do capítulo 1 do nosso livro com o Pedro, Tradição Sabedoria. Esse sim já está na 5ª edição. Porque se o cocheiro deveria dar a diretriz para o cavalo, mas por causa do tédio, da repetição, da falta de percepção no sentido da viagem, ele levar, como só ocorrer, uma caninha 51, uma cachaçinha debaixo do banco, ele vai bebericando aquela água que passarinho não bebe. E na metade da viagem, quem é que governa a carruagem? O cavalo. E o cavalo não pode comer a estrada, seja de asfalto, de paralelepípedo, do que for. Tudo que o cavalo quer, qual é o grande sonho? Pastos mais verdejantes, que, é claro, estão fora da estrada. Então, na primeira cochilada do cocheiro, onde é que o cavalo vai? O capim. Então, não é que o cavalo seja mau, eu acho que isso é muito importante. Os elementais não estão contra nós, não é um demônio nos tentando. É apenas uma natureza que tem que ser governada. O mal é a ausência do bem, é a falta de sabedoria no governo dos nossos poderes inerentes da matéria, que está sob nossa jurisdição, se é que nós entendemos o que é a vida, a conjugação do espírito com a matéria. Nós temos que aprender a orientar a matéria a seguir seu curso sem entrar em colisão com a rota do espírito. E, portanto, eu tenho que entender como funciona. Para isso, um livro como o Autocultura do Timing é insubstituível, porque ali mostra como funciona. Mas é claro que aí já não é um Aos Pés do Mestre que tem só 64 parágrafos. Aí já é um tomo que a pessoa tem que sentar e estudar. Aí eu acho que a loja ajuda o pessoal a pegar um fôlego coletivo, né? Melhor do que ler o livro em casa sozinho. Mas só um dos componentes sabe por que está viajando. Se vocês perguntarem para a carruagem ou para o cavalo, não tem muito sentido. A carruagem é o corpo físico que paga o preço de todos os acidentes, cada vez arranha, quebra a roda. Ela não é feita para andar fora da estrada. Tirar a carruagem da estrada é a primeira coisa para ela adoecer. O corpo sempre paga, é o para-raio dos nossos conflitos. Por isso Hahnemann, na homeopatia, sempre dizia que a doença começa na alma e não no corpo.
Mas seja como for, perguntar para o cavalo é perder tempo. Ele só sai aí buscando o prazer e fugindo da dor. Ele é apetitivo, como dizia a expressão de Platão, a alma apetitiva é o corpo astral, é o cavalo, né? Também não adianta matar o cavalo como querem outros matar as emoções para não ter mais problema, porque a carruagem não vai mais para lugar nenhum. A propulsão está nessa emoção. É energia criadora. Porém, perguntar para o cocheiro, ele vai dizer, tem que arranjar o leitinho das crianças, tem que ir voltar, já fez a viagem 1000, 2000 vezes, já está estressado, outros até dormem no volante, aí acontecem acidentes horrorosos, porque já não tem mais sentido que os atraia em repetir aquela ação. De onde virá o entusiasmo? Quem é a pessoa entusiasmada na viagem? O passageiro, o Atma, o Purusha. Ele sabe qual é o propósito da vida. Nós temos que entrar fundo dentro de nós mesmos para encontrar essa paixão pela vida que se encontra no recôndito do ser, que é a vontade de Brahma de criar. Essa criatividade que quer se expressar, e que eu disse que no eu maior aparece em diferentes atividades que as pessoas estão apaixonadas a fazer. Um quer subir montanha, outro quer surfar, outro quer pintar, outro é pianista. Enfim, aí tem 30 alternativas. Se vocês quiserem, vocês leem o livro e fazem um adendo e tem 31. Tem umas páginas em branco lá, faz um apêndice. Estão convidados a dar sua contribuição. Porém, é só no passageiro que se encontra o entusiasmo, o motivo da nossa palestra anterior, o alento interno, o vento divino que sopra em nosso coração. E isso é o que nós temos que descobrir, porque isso é a essência do autoconhecimento. É o poder divino criador em nosso ser. É Deus no nosso coração. Eu não sei, eu tenho o hábito de me empolgar. Entusiasmo tem esse problema. Não sei até que horas nós vamos, mas eu passo a palavra. Se alguém tem comentários, acréscimo ou divergências, a Sociedade Teosófica, graças a Deus, tem liberdade de pensamento.